Amados irmãos, graça e paz. Irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos um pequeno comentário sobre o Evangelho de João, o capítulo 1. Sobre o capítulo 1, tá? E eu sinto que é uma palavra que vai nos regar bastante, nos trará bastante água sobre a nossa vida cristã. E o crescimento vem de Deus. Não tem nenhuma mensagem que vai fazer ninguém crescer. O crescimento, ele só vem quando eu vou diante do Senhor e confesso que eu não estou à altura dele. Que eu não tenho a gratidão que ele merece pelo fato dele morar em meu espírito, pelo fato dele ter me inserido nesse reino dele maravilhoso. O crescimento só vem quando eu tomo essa atitude, que é o negar a vida da alma. Mas então no capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Bom, o 2 traz mais esclarecimento. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então está dizendo que esta palavra de Deus, ela é uma pessoa. É muito comum nós falarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. Realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala sobre Cristo. Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é o falar divino para nós. Ele é a luz dos homens. A luz veio das trevas, que é esse mundo. E as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas prevaleciam contra todos os homens. Mas quando chegou esse homem, as trevas não prevaleceu contra ele. Ele o tempo todo, ele serviu a Deus. O tempo todo ele só falou aquilo que Deus queria que ele falasse. Ele não falou nada dele mesmo. Ele se esvaziou da deidade e se tornou um ser humano para nos resgatar. Esse é o nosso amado Senhor. Os 33 anos dele caminhando aqui na terra foi 33 anos de batalha contra o nosso inimigo. Que o nosso inimigo fez de tudo para levar ele a agir por ele mesmo. Ainda que fosse uma coisa boa, uma coisa para ele. Que ele fizesse alguma coisa que Deus não fizesse. Porque ele estava aqui na terra e ele estava alinhado com o céu. Lembre-se disso, irmãos. O céu não é submisso à igreja. A igreja é submissa ao céu. A igreja só liga aquilo que for ligado no céu. A igreja não liga, o céu liga, como a gente vê muita interpretação. Isso não existe. Assim como o Senhor Jesus. Se ele fizesse alguma coisa que não tivesse sido ligado no céu, não ia acontecer. Simplesmente não ia acontecer. E ele perderia a autoridade de morrer por nós. Então a gente precisa ter bastante clareza sobre isso. Né? E a parte final, irmãos, quando me impressionou muito, quando levaram Natanael a ele. Ele tinha dito, né, que poderia vir alguma coisa boa, né, de Nazaré, poderia vir alguma coisa boa daquela região. Aí levaram ele diante do Senhor. O Senhor falou que ali estava um verdadeiro israelita e fez uma revelação para ele. Né? Ele falou, você me conhece de onde? Ele falou, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Aquilo era um segredo que estava no coração daquele homem. E aquele segredo foi revelado a Jesus. Aí ele viu que ele estava diante de algo sobrenatural, de uma pessoa sobrenatural. Aí ele falou, tu és o rei de Israel. Aí que Jesus fala a palavra para ele.
E acrescentou, ao que Jesus respondeu-lhe, capítulo 1, versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que esta verás. Agora vem a maiores coisas. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, logo no capítulo 1, João já revela o grande ministério do Senhor Jesus, que é a igreja. Isso aqui é o sonho de Jacó. Né? Jacó dormiu lá, depois de derramar a libação sobre aquela pedra, ele dormiu e sonhou que havia uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam. Né? Essa escada é Jesus, nosso amado Jesus, é essa escada. E os anjos de Deus, os anjos, mensageiros, sobem e descem. Se esses mensageiros sobem e descem, eles não tiveram origem no céu. A origem deles foi na terra. Então, quando a escada desceu, que é Jesus, a escada foi posta do céu para a terra. Essa escada desceu do céu para a terra. Jesus desceu aqui, se tornou um homem, morreu no nosso lugar, ressuscitou, se tornou o Espírito e hoje ele entrou no Espírito dos crentes. Para que os crentes hoje, sejam os anjos de Deus. Anjo é mensageiro. Né? Toda vez que fala anjo, por causa da nossa mentalidade cristã distorcida, a gente já imagina um ser com asas. Não, o anjo é mensageiro, alguém que fala por Deus. Então o Senhor deu a autoridade para a igreja. Todos hoje, todos nós, todos os crentes, podem falar por Deus. Todos os crentes são mensageiros de Deus, são os anjos de Deus. Todos nós podemos interceder por todos nós. Todos nós temos livre acesso, porque a vida do Senhor, a vida ressurreta do Cristo ascendido, que está sentado à direita do Pai, essa vida ascendida é a mesma vida que está em mim, que está em você, que está em todos os crentes, indistintamente. Não importando se eles são bons ou maus crentes, essa vida está em todos. Todos são mensageiros do Senhor. Essa é a grande revelação do ministério do Senhor Jesus, que João escreveu. E João enfatiza bem isso aí, ele toca bem nessa realidade no evangelho dele, mesmo nos capítulos 14, 15, 16 e 17, onde ele mostra toda a economia de Deus. Então hoje, irmãos, a reunião da igreja, a igreja quando reúne, não é para ouvir mensagem. A reunião da igreja na cidade é para testemunharmos do Senhor. É para que os mensageiros, para que os anjos do Senhor possam falar sobre o Senhor, possam falar dessa comunhão, possam testemunhar dessa comunhão. A reunião da igreja não é uma mini conferência. Uma reunião ministerial é uma reunião para ouvir. Mas a reunião da igreja não é para testemunhar. A reunião apostólica, uma conferência. A igreja se assenta para ouvir o apóstolo falar, os apóstolos falarem. Uma reunião apostólica. Mas a reunião da igreja é para todos os membros funcionar. Para todos funcionar, todos compartilhar, todos quando são tocados pelo Senhor e o tempo permitir, falar sobre o Senhor. Essa é uma legítima reunião da igreja. Então, João toca nessa realidade, né? Que o Senhor estabeleceu esses anjos. Todos nós precisamos valorizar isso, né? E tirarmos esse cacuete religioso que nós recebemos de ouvir alguém falar para nós. Nós temos que ouvir a todos, mas a principal consciência nossa
é que de funcionar. Porque é isso que o Senhor veio fazer. Fazer de nós uma nação de sacerdotes. Fazer de nós aqueles que falam por Ele, que testemunham. Amém. Jesus é o nosso Senhor. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.